Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 1º de outubro de 1925, volume 18. A vontade divina estava no centro da humanidade de Nosso Senhor, e quem vive nele, vive neste centro. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem Jesus, vem comigo refletir sobre esse trecho. De acordo com o meu costume, eu estava acompanhando as dores da paixão de meu doce Jesus e ofereci a mesma privação, a tortura que me causou como prova do meu amor doloroso por seu alívio e pena por suas dores. Agora, enquanto eu fazia isso, meu bem-amado moveu um braço em meu interior, levantando a mão direita, correndo correntes de sangue e luz dos dedos em minha pobre alma, que foi murcha e queimada pelo poderoso hálito dele por causa da sua privação. E com tanta tristeza que o próprio Jesus foi abalado e abrandado. Por compaixão e querendo me elevar, ele disse: minha filha, coragem, não tenha medo. Quem vive na minha vontade está no centro da minha humanidade. Porque a vontade divina está em mim, como o sol em sua esfera, que apesar dos raios invadirem a terra, nunca começa do alto, do centro, sempre circula em sua esfera, em seu majestoso trono, e enquanto sua luz viaja por toda parte, dominando tudo, tudo serve como um banquinho, esperando toda sua luz benéfica. Assim foi a vontade divina em mim, como centro na esfera da minha humanidade. E da minha esfera a luz partiu para todos e em toda parte. Este foi o primeiro ato do homem a rejeitar minha vontade suprema. Portanto, foi conveniente para a minha humanidade dar o primeiro passo em direção a ela, centralizando em mim como centro da vida essa vontade eterna, e através da minha vida na terra, de minhas obras e dores, trazê-la de volta ao homem, para que ele pudesse retornar ao seu Criador, colocando-se na ordem pelo qual ele foi criado. Veja, portanto, minha filha, que a alma que vive na minha vontade está no centro da minha humanidade. E tudo o que fiz e pacientemente eu fiz está ao seu redor e em sua ajuda. Se ela é fraca, a vontade divina administra a minha fortaleza para ela. Se está desanimada, sombreada da beleza, meu sangue a lava e embeleza. Minhas orações a apoiam. Meus braços a seguram com força e a cobrem com as minhas obras. Em resumo, tudo está em sua defesa e ajuda. Portanto, o pensamento de minhas dores é tão connatural em você, porque vivendo em minha vontade, são elas que o cercam com muitas nuvens de luz e graça. A minha vontade, na esfera da minha humanidade, colocou minhas obras, meus passos, minhas palavras, o meu sangue, minhas feridas, minhas dores e tudo o que fiz para chamar o homem e dar-lhe ajuda e meios suficientes para salvá-lo e fazê-lo voltar novamente ao seio da minha vontade. Se apenas o meu testamento quisesse sair para o campo para ligar para o homem, ele ficaria assustado. Ao invés disso, eu queria chamá-lo com tudo o que fiz e me acostumei, como tantas tentações, estímulos e incentivos e meios de fazê-lo voltar aos meus braços, de modo que tudo o que fiz e acostumei é o portador do homem para Deus. Agora, quem mora no meu Fiat, vivendo no centro da minha humanidade, pega todos os frutos que eu fiz, de tudo que fiz pacientemente, entra nessa ordem da criação
e a minha vontade realiza nessa pessoa o propósito completo para o qual ela foi criada. Outros, então, que não vivem nessa minha vontade, encontram os meios somente para se salvar, mas não desfrutam de todos os frutos da redenção e da criação. Agora, enquanto isso, dizia meu amado Jesus, e eu disse a ele: meu amor, eu não sei. Você me diz que eu vivo na sua vontade, e então você me deixa? Ah, que duro martírio você me submete. Quando você me deixa, tudo muda para mim. Eu mesmo não me reconheço, tudo morre para mim. Luz, amor. Mas você é o único que mantém o ritmo da vida em minha pobre alma. Como você sai e me deixa? Porque tudo morre. Veja, portanto, em que condições difíceis e dolorosas você me deixa. Tem piedade de mim, não me deixe mais, para que eu não possa mais ficar tão desanimada. E enquanto eu queria dizer isso, um suspiro de Jesus me acrescentou: minha filha, fique quieta. Não vá mais longe em suas palavras, pois elas magoam meu coração. Oh, como eu gostaria de remover do seu coração este espinho com tanta força quando eu deixo você, que eu poderia deixar você. Sei também que para quem me ama, esse espinho é insuportável. Constantemente os mata sem piedade. Portanto, você rejeita o pensamento de que eu poderia deixar você. Eu não deixo você. Em vez de deixar você, você deve estar convencida de que eu vou somente mais lá de dentro do seu interior e mantenho-me em silêncio na espaçonave da sua alma. Nossa, que interessante. Tanto é verdade que nada se move em você. Os preparativos que estavam lá estão todos em ordem. Tanto é que é verdade que basta que minha vontade o queira, eu dou uma pequena olhada nos preparativos que estão dentro de você. E eles já estão em você. Então, como posso deixar você? Para aqueles que fazem a minha vontade divina e vivem nela, mantém intactos os laços da criação que existe entre eu e entre o Criador e as criaturas. Os laços da redenção e os laços entre o Espírito Santo, o santificador, e os santificadores. Os santificados, Minha vontade sela todos esses laços e torna esses laços indizíveis para mim. Portanto, tenha certeza de que seu Jesus não a deixará. Agora, quando ele disse isso, vi quantos fios de luz ligados ao meu coração, que alguns estavam ligados a todas as coisas criadas do universo. Outros fios de luz vieram de tudo o que Jesus havia feito, dos seus atos e sofrido, e outros também dos sacramentos. Que tudo seja para a glória de Deus e para o bem da minha alma e de todas as almas. Amém. Fiat. Aleluia! Que lindo, meu Deus do céu. Então, nesse reset espiritual que nós estamos fazendo, tentando compreender como voltar à ordem estipulada por Deus, tentando entender o que é essa divina vontade, maravilhoso, chique demais, Mas assim, a tradução aqui do italiano é bem complexa, gente? Bem complexa mesmo. Então, eu li do italiano, eu vou entrar no do espanhol para ver se melhora um pouquinho, tá? Pra gente poder ver se compreende um pouco mais. Rapidíssimo aqui, peraí. É o trecho de 1º de outubro de 1925. 1º de outubro de 1925. Tá, vou meditar em cima desse, tá? A divina vontade estava no centro da humanidade de Jesus e quem vive nela vive neste centro da humanidade de Jesus. Então, o que quer dizer isso? Jesus está explicando sobre esse centro da humanidade de Jesus. É muito diferente, essa conversa de Jesus com a gente, porque a igreja nunca recebeu essa manifestação antes dessas verdades. Então, é uma verdade nova, totalmente nova, dada a Luísa Picarreta, e que ninguém nos explica, em lugar nenhum, Só aqui. Então, vamos tentar entender juntos, tá? Estava, segundo o meu costume, acompanhando as penas da paixão do meu doce Jesus. E ofereci, nesse momento, as dores que eu sinto
da privação dele. Essa tortura, né, que me causa por eu ficar sem ele. Porque ele esconde lá dentro da minha alma, né? Ele fala pra ela que esconde lá dentro da espaçonave da alma dela. Escondidinho lá dentro, lá no castelo interior, e ela não tem acesso. Aí, olha que interessante. Se ela não tem acesso ao castelo interior, então vamos lá conversar. Vamos conversar sobre isso. Pensa comigo. Se a Santa Teresa d'Ávila falou assim, que a alma entra no último castelo, no sétimo, na sétima morada, aonde Jesus está, essa alma sabe que Jesus está lá. E ela não sente nenhuma privação. Então, o santo de sétima morada, né, não sente nenhuma privação de Jesus, porque está dentro de si mesmo, vivendo lá dentro, né, da sétima morada com Jesus, não é mesmo? E aí, ela vivia... Eu acho que a pessoa que mais viveu com Jesus foi a Luísa, porque 24 horas por dia... Nossa, é complexo, né, gente? Mas a gente, assim, vê, 82 anos, escreveu 36 volumes com Jesus ditando tudo pra ela. Se for pensar, é a pessoa que mais viveu com Jesus, convivendo com Jesus, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, se sentia privada dele todo momento. O que quer dizer isso? O que eu sinto disso? O que eu penso disso? Então, ela não vivia na sétima morada? Uma santa que tinha total contato com Jesus, que saía do corpo, né? Tal, uns dons extraordinários ali que ela tinha, né? Incríveis, falava com Jesus de várias formas. Ela mesma explicou várias formas que ela falava com Jesus. A santa abaixo de Nossa Senhora, porque ele falou que ela está abaixo de Nossa Senhora. E ela não estava na sétima morada? Que loucura, né? Claro que ela estava na sétima morada, até mais do que sétima morada se tivesse. Porém, ela sentia uma dor de uma privação de Jesus por estar na terra. Né? Ela sentia dor na privação de Jesus por estar na terra. É o que eu penso. Por causa dela estar na terra, ser uma viajante, ser uma peregrina da terra. É o que eu penso. Mas eu fico confusa nessa parte aí da sétima morada. Porque se ela está na sétima morada, é uma santa de sétima morada, né? Eu não sei todas as características de um santo da sétima morada, mas uma delas que eu acredito é que esse santo, ele está o tempo todo com Jesus, porque Jesus está no trono e ele sabe que Jesus está ali e não fica se sentindo sem Jesus, mas é o que ela fica se sentindo sem Jesus constantemente e oferta essas dores. Então, a gente não vai entender nunca, Luísa, nessa parte. Eu não entendo ela, porque pra mim é a pessoa que mais convive com ele. Vai entender, né? Vamos parar para pensar, vai entender isso. Então, só um padre mesmo, teólogo, para poder nos explicar o que ele pensa dessa situação. Mas, enquanto a gente não tem um padre falando sobre isso, ou a gente não achou ainda, não tem problema. Vamos tentar entender. Tá bom, aí ela oferece essa mesma privação, dessa tortura que Jesus causa para ela, que não sai de dentro dela, tá? Na sétima morada dela ali, deixa bem claro isso para ela, como testemunho do meu doloroso amor para aliviá-lo. Quero aliviá-lo pelo meu sofrimento. Então, eu sofrendo, aceitando essa situação, ofereço essa situação que eu sinto de dor, de sofrimento para Jesus. E quero compadecê-lo em suas dores, nas penas da sua paixão. Agora, enquanto eu fazia isso, meu bem-amado moveu um braço em meu interior. Então, ele se movia, ela já sentia. Levantando sua mão direita, fazendo correr os seus dedos, rios de sangue. Dos seus dedos corria rios de sangue e de luz sobre a minha pobre alma. Então, ela sentia tudo isso, ela muito sensível. Qualquer movimento de Jesus, ela sentia dentro da alma dela. Era uma coisa muito real, então, que ela sentia, né? Então, Jesus realmente dormia lá dentro, porque se ele mexia um dedo, ela já sabia. Ela sentia, mas se ele ficasse quietinho, ela não sentia nada.
E daí, esse não sentir Jesus dentro dela, essa sensibilidade dele dentro dela, fazia ela se sentir privada dele. É muita sensibilidade. Então a gente não sabe nem explicar como que funciona essa sensibilidade de Luísa, né? Aí correu dos seus dedos rios de sangue e de luz sobre minha pobre alma, que estava murcha e queimada pelo vento potente de sua privação. Minha alma estava murcha e queimada pelo vento potente de sua privação. Tadinha, judiação. E com uma tristeza tal, eu estava tão triste que o próprio Jesus se exaltou e se enterneceu por compaixão e, querendo consolar-me, me disse. Então ele veio consolar e se enterneceu de compaixão pela dor da alma dela. E antes de 1º de outubro que ela escreveu, foi dia 16 de setembro, meu Deus do céu. Então ela ficou desde 17 de setembro até dia 1º de outubro sem falar com Jesus, entendeu? Quase 15 dias sem falar com Jesus. Judiação. Então, 15 dias para ela era morte, gente. Ele quietinho dentro da alma dela. 15 dias. Nossa, por isso que ela estava triste. Era muitos dias, gente. Muito tempo, né? Mas aí se pergunta, e ela não recebe a comunhão? Como que é isso? Ela recebe a comunhão, ela sente que Jesus está dentro dela na hora da comunhão. Ela não sentia nesse momento. Então, gente, eu penso assim, que ela acostumou a conversar com Jesus, né? Imagina que você, desde pequenininho, você conversa com Jesus. Assim, sensivelmente. Né? Como um pai, tá ali o tempo todo, um amante, um amigo, né? Convivendo com ela como esposo. É esposo dela, ela casou com ele, entendeu? Então, ela quer a presença dele, que ela acostumou. A presença dele, a conversa com ele e tal. Daí ele viaja durante 15 dias e deixa ela lá sozinha. Mas não está sozinha, porque ele está espírito lá. Mas só que ela acostumou com a presença sensível dele. Então, por mais que esteja espiritualmente, por mais que ela acredita espiritualmente em tudo tal que ela acredita, né? Sabe até mais que a gente, por causa que ele conversa com Jesus e explica tudo pra ela. Então, sim, mas só que ele não aparece para poder levá-la para os lugares, não aparece para falar com ela, ela muda toda a esfera da vida dela, né? Muda toda a rotina, é uma coisa horrorosa, né? Mas na verdade, essa é a rotina dela. Mas você pensa numa pessoa que tá numa cama, esperando só por Jesus, porque ele falou assim, você vai ficar nessa cama esperando por mim, toda para mim. Então, só para ele, como uma esposa que fica na cama para o esposo. E você imagina uma mulher vivendo só na cama para o esposo e nunca sai da cama. E ela pode sair, mas ela não sai porque o esposo falou para ela ficar na cama esperando por ele o tempo todo. Você entendeu uma vida dessa? De sacrifício? Você tá entendendo? Parece que Jesus é até um ditador, né? Você vai ficar aqui na cama para mim. Jesus Cristo, misericórdia. Imagina se um homem que tem uma amante e sustenta a amante. Sustenta. Mantém a amante, né, sustentada, tal, cuida de tudo pra amante, tal. Mas ela tem que ficar esperando ele na cama, não pode sair da cama por nada. Vêm os empregados, os anjos ali, né, cuidar dela, né, as pessoas que ele deixou à disposição para cuidar dela, trazem a Eucaristia na cama dela para ela. É assim que funciona. Jesus é assim para Luísa. E ela o tempo todo ali. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus mostra claramente que a Luísa vive. É desse jeito que a Luísa vive. Você conseguiria ficar pro seu marido na cama só se você tivesse uma doença, né? Uma doença mesmo, que impedisse você de sair dali. Mas no caso da Luísa, ela não tem nada. Ela não tem nada, não é uma doença que ela tem. É obediência pura, gente. Ela fica na cama por causa de obediência. Mas não é por causa dela ficar petrificada? Não é por causa disso. Ela tem que ficar na cama mesmo. Jesus falou que é pra ela ficar. Mas só que ele tirou as forças dela, vocês entendem? Toda vez que ele leva ela pra algum lugar,
Toda vez que ele vai conversar com ela, que ela sai do corpo, ela vem, fica ali atenta, ela gasta toda a energia vital dela ali. Toda a energia dela está ali. Ela não tem força para se mover dali. Nem se ela quisesse, porque imagina, ela já acostumou ali deitada. Porque Jesus, imagina uma pessoa, pensa, uma pessoa fica na cama, ela se acostuma, ela já não consegue andar mais. Para voltar a andar, precisa fazer fisioterapia muito tempo. O corpo acostumou ali. Mas só que a Luísa era sobrenatural, né? Não tinha nem escara no corpo dela. Nenhuma escara. É sobrenatural, totalmente. Totalmente incrível. É milagre mesmo. A pessoa ficar na cama durante tanto tempo. Mais de 60 anos. Só esperando por Jesus. Então, eu entendo a privação de Luísa muito bem. Eu entendo mesmo o que ela sente. É judiação. Então, Jesus se enterneceu de compaixão, querendo consolá-la, né? Aí ele vem e fala, minha filha, coragem. Né? Toda vez ele falava para ela isso. Coragem, fica firme, né? Mas compensa, você tá entendendo? Compensa. Compensa. Os momentos que o esposo aparece são momentos muito maravilhosos para ela. Então, compensa. E viver na vontade dele é a melhor coisa no mundo, né? Ela sabe disso, porém tem essa privação, tem essa situação, né? Minha filha, coragem, não temas. Quem vive em minha vontade está no centro da minha humanidade. Porque a vontade divina está em mim como o sol em sua esfera, que apesar de que os raios invadam a terra, não se afasta jamais do alto, do seu centro, mas está sempre em sua esfera. Então, pensa o sol está lá na esfera dele, e os raios iluminam a terra inteira, esquentam a terra inteira, os raios invadem a terra. Nunca se afasta da sua esfera, do centro. Então, Jesus, a vontade divina é essa realidade, né, de estar centrada na humanidade de Jesus, né? Jesus viveu totalmente na vontade divina, né? Totalmente. E essa vontade divina é esses raios que invadem a terra, que vem da humanidade de Jesus. Então imagina Jesus um sol gigantesco da vontade divina. E os raios que vêm, o calor da vontade divina vem para nós, nos alcança, né? E mantém a vida na terra, mantém as coisas em ordem na terra, né? Toda o giro, a circulação, né, do sangue da terra, modo de falar, né? Funcionando, né? Acontecendo, tudo na sua devida ordem, né? Então, está no centro da humanidade de Jesus. O que quer dizer colocar no centro da humanidade de Jesus? Da vida de Jesus na terra. Ele viveu na terra, né? Fazendo total vontade divina na terra. Então, pensa bem. Imagina tudo que ele fala da vontade divina que a gente já estudou aqui. Tudo que você sabe que a vontade divina, ela é, né, o nosso respirar. Ela é o nosso respirar. Entendeu? É a vontade de Deus, que é o centro da vontade dele. Nós seres humanos. Então, a humanidade de Jesus é a nossa base. Por causa da humanidade de Jesus, por causa de Jesus ser um humano e ter vivido na terra, é por causa disso que nós existimos. Você está entendendo? Primeiro se gerou o verbo de Deus, a comunicação, a diestra. Deus é espírito, pensa bem, Deus é espírito, um ser totalmente espiritual, né? E ele gerou o Filho, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por ele todas as coisas foram feitas. Por causa dele todas as coisas foram feitas. Então, o centro da vontade divina está na humanidade de Jesus, porque todas as coisas foram feitas por causa de Jesus. Deus quis se comunicar com o ser humano. Deus, Espírito, quis se comunicar com o ser humano que ele criou em Cristo. Ele criou um verbo, uma comunicação dele, né?
materializada. Materializou a comunicação dele. A pessoa dele foi materializada em carne, tá? Em carne humana. Criou um ser chamado ser humano para ser a voz de Deus, tá? Para ser a comunicação de Deus. Então, o seu verbo, Jesus Cristo, seu Filho, gerado e não criado, é a nossa base. É a base. Vamos pensar que a gente é clonado. Todo mundo é clonado. De uma base, de um DNA único. Tá? Vamos pensar assim, não tem nada de errado pensar isso não. Que todos nós fomos gerados de uma base, de um DNA único da raça humana, Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Nós somos essa base. Nós temos essa base de DNA. O Filho de Deus, o Verbo encarnado. Ele é a nossa base. Vocês estão entendendo? Ele é a base nossa. Gente, para pensar, gente. É que todo mundo é clone de Jesus. É. Mas é clones exclusivos, né? De vários tipos. Né? Derivou dele DNAs e DNAs e DNAs derivados dele. Clonados, mas criados, né? Exclusivamente. Mas todos forjados na base, né? Que é ele. Né? A base espiritual, principalmente. Né? Espiritual, principalmente. Da alma de Jesus, né? Todos foram gerados dele. Todos viemos dele. Por ele todas as coisas foram feitas. Todos nós somos da base de Jesus, entendeu? Somos tirados dessa base, entendeu? Dessa origem, tá bom? Ótimo? Bom, quero que vocês entendam muito bem isso. Consigo imaginar Jesus no centro e todos os outros seres humanos como luzinhas. Jesus é uma luz gigantesca e todos os seres humanos são pontinhos de luz derivados dele. É como se ele fosse um sol e ele soltasse um pedaço de luz que fosse você. Aí vem outro pedaço de luz que é você, que é outra pessoa. Aí outro pedaço de luz que é sua mãe, outro pedaço de luz que é seu pai, outro pedaço de luz que é sua avó, outro pedaço de luz que é seu primo, outro pedaço de luz que é o parente seu, outro pedaço de luz que é seu vizinho, outro pedaço de luz que é o artista lá do Hollywood. Entendeu? Todo mundo é um pedacinho de luz derivado desse sol que se distribuiu na terra. E falou, vou criar. Imagina, fecha os olhos e imagina essa cena. Tá? Então a vontade divina está nesse sol, nesse centro da humanidade de Jesus. Está sempre em sua esfera, em seu majestoso trono. E daí esse trono é que ele vai com os dedinhos dele saindo luz. Raios de luz que é você. Mais uma alma, mais uma alma, mais uma alma, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. Dele sai todo mundo. Tá? Tá? Não se afasta jamais do alto do seu centro, está sempre em sua esfera, em seu majestoso trono, e enquanto a sua luz percorre tudo, dominando tudo, tudo lhe serve de escabelo. Tudo lhe serve de escabelo. Está aos pés dele. Todos nós estamos aos pés de Jesus, esperando todos da sua luz benéfica. Assim se encontrava em mim a vontade divina, como centro na esfera da minha humanidade, e dela partia a luz para todos em toda parte. Agora deu para entender, né? Oh, deu certo, hein, Jesus? Ajudou eu. Tinha sido este o primeiro ato do homem, rejeitar justamente a minha vontade suprema. Nossa, isso dói. Aí um ser humano, principal ser humano, o primeiro, depois de Jesus, o primeiro ser humano depois de Jesus, tá? Aí você vai falar pra mim, mas não é Nossa Senhora o primeiro ser humano depois de Jesus. Então vamos pensar que é o segundo, então.
né? Pra gente não deixar ela de lado, porque ela é realmente a primeira humana, base também para nós. Ela e Jesus foram criados juntos, praticamente, né? Vamos pensar assim. Então, vamos pensar que os dois existem. Ele primeiro e ela depois, tá bom? Vamos pensar assim? É meio estranho, né? Dizer que ele primeiro e depois ela, mas às vezes dá a entender que os dois estavam juntos, né? Nasceram juntos. Porque como que o filho vai nascer sem a mãe? Né? Então, sabe o que eu penso? Eu penso assim, que eles estavam, né? Ad intra, o Pai, Filho e Espírito Santo em espírito somente ainda, né? Estava em espírito. Aí foi planejado a humanidade de Jesus na mente de Deus, né? Na mente dos três lá, do Pai, Filho e Espírito Santo, os três conversando. E somos espírito, mas vamos fazer um corpo para podermos nos comunicar, né? Materialmente, para sermos uma matéria. Então, mas só que é o seguinte, a gente precisa ter uma mãe, uma origem, uma base, da onde nós vamos sair desse centro. Então, vamos criá-la. Então, Jesus já existia, mas aí, para poder ele se encarnar e se tornar carne, precisava de outra base. Então, vamos imaginar que ele existia e ela existiu depois, para ser essa base. Mas só que ela é uma criatura, totalmente uma criatura que foi criada dos três, né? Do Pai, Filho e Espírito Santo, de Deus. E daí, depois que ela foi idealizada, Jesus já existia, né? Ele foi idealizado em cima da humanidade dela, né? Entendeu? Como se ela fosse a primeira, mas não, mas ele que é o primeiro, porque ele que é, né, a imagem já gerada e não criada, consubstancial ao Pai, o Verbo encarnado, né? E já tinha ele a imagem e semelhança de Deus. Então, a imagem e semelhança de Deus. Então, Deus, ele tem essa visão. Então os dois foram, né? Ela nasceu próprio depois dessa conversão ad intra dos três, Pai, Filho e Espírito Santo, idealizaram um ser. Ela foi a primeira que seria a base de um ser, que é ele mesmo, né? É muito louco, mas é isso que eu penso. Então, não tem como falar que ela e ele não estão juntos, conectados, né? Às vezes são uma mesma pessoa, tão conectados que eles são. Um existe por causa do outro, né? Ela existe por causa dele. Tá. Bom, aí depois o primeiro homem, Adão, o primeiro homem, né, que foi realmente materializado, existiu, rejeitou a vontade de Deus. Olha o perigo disso. Olha como é sério. Essa vontade que tem a conexão com o Pai, essa ligação com Deus. O primeiro homem falou, não quero. Não quero, eu quero ser independente. Vocês estão entendendo que coisa horrorosa? Eu quero ser independente. Eu não quero ter ligação com você. Mas, como que não? É impossível. Você só existe porque eu existo? Como que você não quer ligação comigo? Então, não tem como. Você está entendendo? Não tem como desconectar Adão de Jesus. É impossível desconectar Adão de Deus. Não tem jeito. Mas a vontade ele rejeitou. Na vontade dele rejeitou. Não teve jeito. A minha vontade não quer você. Eu sei que eu dependo de você, não tem como, não tem o que fazer, eu já entendi. Já entendi isso, mas eu não quero, não gostaria. Se eu pudesse escolher, eu não queria depender de você. É isso que o demônio fez, você tá entendendo? É a mesma coisa, é o sentimento demoníaco. Porque Lúcifer pensa desse jeito, dentro dele. Ele pensa desse jeito. Infelizmente, eu existo, não tem como fazer. Eu existo por causa de você, você que me criou. Né? Eu sou um anjo teu. Né? Eu não tenho como eu mesmo me criar. Mas eu gostaria, na minha vontade, na minha liberdade, na minha vontade, não ter nenhuma conexão com você. Eu queria eu ser você. Ser como você. Ter eu mesmo me criado. Não queria ter uma conexão com um Criador. Entendeu?
Eu existo, paciência. Eu tenho consciência que eu existo por causa de você. Não tem como fugir. Mas eu não queria. Se eu pudesse escolher, eu preferia eu mesmo ter me criado sozinho. Como o Senhor mesmo também se criou. Se o Senhor se autocriou, o Senhor existe, eu também queria existir. Como o Senhor, igualzinho. Deus, sendo um Deus. O demônio pensa desse jeito. Ele fez Adão pensar igual ele. Adão e Eva acabaram pensando igual ele. Principalmente Eva, né? Porque Eva caiu na conversinha do demônio, né? Clarinho, né? Vocês estão entendendo como é grave? Ó, Senhor, eu sei que eu dependo de você. É igual você ter um pai, né? Você nasceu na casa do seu pai. Pensa que você é um bebezinho. É um bebezinho. Acabou de nascer do ventre da sua mãe lá no hospital. E você não tem consciência de nada ainda. Não tem consciência de nada, não. Nenhuma consciência ainda. Criancinha, bebezinho. Mas aí vai crescendo, vai crescendo. Na hora que você entende as coisas, você fala: ixi, creio em Deus, Padre. Olha de quem que é. Eu não acredito que eu tenho ligação com essa pessoa. Ele é meu pai? Ai, meu Deus do céu. Mas só que ele ainda te sustenta. E essa mãe te sustenta. Mas você não gostaria de ter ligação com eles nem um pouco. Ele, ai, não acredito, eu sou dependente desse. Aí você tem consciência, nossa, eu dependo de você realmente. Se você não tivesse me dado a vida, eu não estaria vivo. Se você tivesse me matado no ventre materno, eu estaria morto. Realmente, eu entendo que eu devo você a minha vida. Se eu vivo é porque você, mulher, aceitou me dar a vida, né? Me gerar no seu ventre. Eu já entendi isso. Mas se eu pudesse escolher, eu teria nascido de outro jeito. De outra pessoa. É mais ou menos isso. Eu entendo que eu dependo de você, mas a minha vontade gostaria que eu não dependesse. Vocês estão entendendo? Tamanho de ingratidão que é isso. Que horror. Sentimento horroroso. Por isso que não tem como a pessoa permanecer com Deus, tem que ter o inferno. Ele criou o inferno por misericórdia. Que não é nenhuma criação dele, né? É a criação do demônio. Foi o demônio que criou o inferno. Que é esse lugar onde ele fica longe de Deus, porque ele não quer Deus. Ele escolheu não ficar com Deus. Aí, por misericórdia, Deus permitiu. Tá bom, faz um lugar para você ficar, então. Faz um lugar para você ficar. Mas, infelizmente, você vai ter que ficar em algum canto aqui da minha casa. Não tem como. A minha casa é o universo. Você vai ter que ficar em algum canto do universo. Não tem como. Você vai ter que ficar num lugar. Eu não vou me meter nesse lugar. Você reina do jeito que você quiser nesse lugar lá. Fica lá. Entendeu? Fica lá. Pode ficar lá. Eu tenho misericórdia. Já que você não quer saber de mim, eu respeito sua vontade. Mas você sabe que eu vou sempre ter que sustentar você, né? Não tem como você fugir de mim. Eu vou ter que sustentar, você vai ter que viver debaixo das minhas regras. Até, entendeu? Pra você se manter ali, pra mim manter você ali, você vai ter que manter debaixo das minhas regras, você entendeu? Aí o demônio vive no inferno, foi ele que criou o inferno. O padre Paulo Ricardo falou que foi uma invenção angélica. Foi uma invenção angélica mesmo, porque foi ele que falou assim, eu não quero viver com você. Aí, já que eu não quero, não dá pra poder a gente conviver juntos. Então você vai sair daqui da minha casa. E ele fez uma guerra lá no céu, né? Ele não foi sozinho, ele conseguiu, depois que Deus revelou que ia ter um verbo encarnado, que ele ia se materializar, ele ficou irado com Deus mais ainda. Ele falou, não, eu acho absurdo isso que você vai fazer. Porque eu sou o ser mais inteligente de todo o céu que o Senhor fez, o mais bonito de todos.
né? E se o Senhor fosse encarnar, se materializar, tinha que se materializar no ser mais esperto de todos, mais bonito de todos, eu. Agora o Senhor vai fazer essa mulher aí? Criou essa pessoa aí? Aí ele foi apresentar para os anjos, né, o projeto dele, e Lúcifer ficou sabendo do projeto. Não gostou, não. Não gostou, não. Ele já não gostava de ser criatura. Queria, né, já não aceitou essa ideia. Ai, eu sou criatura. Ai, eu sou uma criatura. Eu não sou Deus. E além de ser criatura, né, eu ainda não posso ser o filho de Deus. Ele não quer eu como filho dele. Ele escolheu outro, criou outro, criou um ser super simples ali, carnal, um ser carnal que ia ter vermes dentro deles, ia correr bicho dentro deles ali, com bichos dentro, né? Porque a gente tem, né? A flora intestinal é cheia de bicho. Ainda tem, é um ser assim, estranho, né? Pequeno, miserável, limitado. Nossa, ele é muito burro. Ele devia colocar eu como esse ser, que ele iria, né, se encarnar em mim. Eu sou tão bonita, olha aqui. Sou espírito puro. Tinha que ser em mim. Absurdo. Que absurdo. Esse Deus é maluco mesmo. Não sabe o que faz, não. É burro. Com certeza Lúcifer pensa desse jeito de Deus. De tudo que eu já li sobre Lúcifer, é desse jeito que ele pensa. Aí ele convenceu, né, 1/3 dos anjos do céu a pensar como ele. E eles pensam mesmo, concordam com ele. Absurdo também, né? É outro absurdo, né? Ele convenceu. Falou, ó, esse é um absurdo, gente. Como que pode ele ter criado... Olha só, olha pra gente. Olha só quem nós somos. Olha eu, que lindo que eu sou. E ele preferiu fazer um ser com vermes dentro deles. Um ser tão simples. Nada a ver. Gente do céu. É muito grave, entendeu? Vocês estão entendendo? A soberba desses bichos é um absurdo. Então, olha só. Tendo sido este o primeiro ato do homem, rejeitar minha vontade suprema. Gente, que absurdo, gente. Que absurdo que... Porque o que Deus fez? Ele vê, como o Lúcifer, ele sente isso de mim, né, que não quer eu também tenho que dar liberdade para esse ser, para ele também ter um livre-arbítrio, né? Como eu criei um ser inteligente, como eu sou inteligente, tudo com todas as características que eu quis colocar, né, de uma inteligência, como eu sou, abaixo de mim, mas com uma grande inteligência, e esse ser me rejeitou, eu tô colocando agora toda a minha inteligência em outro ser, que vai ter acesso total, né, à minha pessoa. Eu preciso também saber se esse ser é livre, né? Se ele quer fazer parte do meu projeto, né? E aceita ser minha criatura, meu filho. Aceita ser meu filho. Então, já que eu criei os anjos e os anjos inteligentes, uma parte deles me rejeitou, eu também preciso saber se esses seres, né, são inteligentes e por si próprios, e eles me escolhem, né? Porque eu quero liberdade, quero poder estar em alguém por vontade da pessoa, não quero ir contra a vontade da própria pessoa. Quero que essa pessoa seja livre. Então, aí ele fez o ser humano livre também, de escolha, de poder escolher. Então, os anjos tiveram essa oportunidade de saber toda a verdade e de fazer sua escolha, né? Foi uma misericórdia muito grande de Deus para com os anjos e também uma misericórdia muito maior ainda para conosco, né? Muito grande, muito imensa mesmo, né? Nos deu essa liberdade. E aí o homem foi testado,
né, teve um teste. Criou Adão, deu para Adão aquilo que ele mais queria, que era uma companheira que ele fosse compatível, que é muito importante essa parte de Jesus, de Deus, eu acho muito importante essa atitude de Deus de ter dado a Eva para Adão. Eu acho assim muito importante, tem um sinal muito assim claro do amor de Deus nesse ato, né? Assim, de que Deus ele realmente quer a nossa felicidade, né? Não quer que a gente né, seja escravo dele. Mostra claramente que ele nos quer como possuidores, dominadores, como ele também é, né? Então nos criou realmente a sua imagem e semelhança para dominar, né? Para dominar, não dominar a mulher, né? Não é no caso do Adão dominar a pessoa que está com ele, não, né? Dos dois serem criadores, serem base de uma criação, deu o mesmo domínio sobre o homem, para o homem, né? Um domínio sobre todas as coisas. Então, assim, eu achei muito lindo isso de Deus, assim, algo muito, muito lindo, assim, muito honrado de Deus, ele fazer isso, sabe? Então, eles e a família, o ser humano, ele tem o mesmo poder de Deus, né? De gerar vida, né? Deu para o ser humano o poder de gerar a vida, o mesmo poder de Deus o ser humano tem, né? De multiplicar-se. O mesmo poder de Deus que queria se multiplicar, o ser humano também tem esse poder de se multiplicar. Então é muito incrível, né? E de povoar o céu, né? Povoar o céu. Então, assim, e o que mais bonito é esse povoar o céu, ainda tem uma parte dessas pessoas que vão povoar o lugar, tomar o lugar de um terço dos anjos que sumiram, que foram milhões, né? Muitos anjos, milhares, né, de anjos que saíram, que foram expulsos do céu. Então, essas pessoas que vão também suprir os santos, que vão suprir, né, os eleitos, que vão suprir esse lugar dos demônios lá no céu, vai ocupar o mesmo lugar que eles tinham. Vocês estão entendendo? Então, Deus, ele além de ter criado um povo, ele ainda criou desse povo, ele destinou desse povo predestinados, tá? Pessoas desse povo que ele escolheu a dedo, especiais, que iam ser pessoas que iam ser corredentores com ele, tá? Para poder abraçar esse projeto com ele, né? Entendeu? Ele fala isso, não tem como te achar o texto agora para te passar, mas ele falou isso claramente para mim, que ele fez além de ter feito Adão e Eva para multiplicar-se e criar toda a humanidade, dessa humanidade que ele gerou, tem pessoas que vão ser somente salvas, mas tem as pessoas que vão ser parte, corredentores, você tá entendendo? Corredentores, junto com Jesus, né? Que eu acredito que seja essas pessoas que viveram na vontade divina como vida, né? Em toda a história, pessoas que abriram mão de suas vontades para poder viver para Deus. Então, e são várias, é desde toda a humanidade. Pensa em Noé, pensa em Abraão, pensa em Moisés, né? Então, essas pessoas que abraçaram o projeto de Deus, vocês estão entendendo? Que falou sim para Deus e abriram mão de suas vontades, suas vidas, para viver em função de Deus. Não viveram suas vidas assim, sozinhos, escolhendo seus caminhos, como a maioria de nós fazemos. Não, essa pessoa, ela falou, não, eu escolho dar a minha vida para você. Vou trabalhar para o seu projeto. Então, imagina todos os sacerdotes, imagina todos os religiosos, imagina todos os leigos que se consagraram e que trabalham para esse projeto de Deus, né? Então, você que está trabalhando, eu que estou trabalhando, fazendo parte, né, de salvar almas, né? Eu que trabalho para salvar almas. Tem gente que não trabalha para salvar almas, que só trabalha para si próprio, para salvar a sua própria alma, não é mesmo? Então, tem pessoas que só se importam consigo mesmo. Então, essas não são essa pessoa que vão povoar o céu no lugar dos anjos que caíram, né? Dos anjos caídos. Então, você tem essa chance em sua vida de decidir ainda hoje se você quer ser uma pessoa que vai assumir um lugar de um anjo caído lá no céu. Entendeu? Porque tem essa realidade. Você pode escolher também. Ele te destinou para isso, né? Ele predestina essas pessoas, mas essas pessoas vão dar a vontade delas total para viver isso. Então, elas largam a sua vida
e falo assim, eu vou largar a minha vida vai parar aqui, que eu estava fazendo, o curso da minha vida que eu estava seguindo, vai parar aqui, para eu poder entrar nesse projeto com o Senhor de salvar almas. Vou entrar a partir de hoje, porque eu quero ter a chance de ser um desses candidatos que vai estar, né, no lugar dos anjos caídos lá no céu. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como isso é maravilhoso. Eu tenho certeza de que eu vou estar num lugar de um demônio lá no céu. Você tá entendendo? Você tem noção, entendeu? Eu sei claramente disso, tá? Eu tenho clareza total de que um anjo caído, que é um demônio hoje, poderosíssimo lá no inferno, tinha um lugar no céu dele. E eu vou estar no lugar dele. Você tá entendendo? Você pode pensar o que você quiser, mas eu acredito plenamente nisso. E é isso que eu quero. Jesus me deu essa graça de eu querer isso, de eu saber disso. Se eu sei, a partir do momento que eu sei disso, eu já falei pra ele, tá garantida a minha vaga, né, Jesus? Ele falou, tá garantida a sua vaga. Consciência. Você tem consciência de uma coisa, você fala, eu quero. Jesus fala, quer também, filho. Escreveu, não leu, tá... Modo de falar. Escreveu, tá escrito, tá selado, tá Jesus assinado. Ele falou, trabalha pra isso que você vai garantir, que eu vou garantir pra você. Você tá trabalhando pra conquistar almas, não tá? Então, você tá no meu processo. Você é corredentora comigo, filha. Eu falei, uau! Eu tô lá. E ainda quero saber no lugar de quem que eu vou estar. Lá no céu eu vou saber. No lugar de quem que eu tô. Lugar de quem que eu assumi lá, que saiu de lá, que foi expulso do céu. Por toda a eternidade. Não tem como voltar mais. Você tá entendendo? Não tem chance. Você tá entendendo? Então é interessante isso, né? Então é muito grande o trecho. Eu tô no começo do começo. E aí já falei mais de uma hora, tá vendo? Nossa Senhora, quase uma hora já. Vai ser difícil eu ler esse trecho inteiro pra falar pra vocês aqui. Vai ter que ser parte 1, parte 2, parte 3. Vamos lá, vamos tentar terminar aqui. Tá, vamos lá. Então, olha, então minha filha, a alma que vive na minha vontade divina está no centro da minha humanidade. Tudo que eu fiz e sofri está tudo em torno dessa alma e em sua ajuda. Olha que interessante, gente. É muito interessante. Nossa, meu Deus do céu. Como que eu vou sair daqui agora? Meu Deus. É muito lindo esse trecho, gente. Então, vamos lá. Tinha sido este o primeiro ato do homem, rejeitar a minha vontade suprema. Então, o primeiro ato do homem foi rejeitar a vontade suprema de Deus. Jesus é o primeiro ato do homem. Então, ainda estou aqui, meu Pai do céu. Convinha, então, a minha humanidade dar o primeiro passo para ele. Então, Jesus que teve que fazer e dar o primeiro passo em direção a nós, né? Concentrar tudo nele, porque era para Adão ter feito isso, né? E ele não fez. Então aí Jesus que fez a aceitação da vontade divina, né? Na sua humanidade. Concentrar tudo na vontade divina de Deus em sua humanidade. Porque Adão não fez. Adão, quando rejeitou a vontade suprema, que era a base para poder fornecer os bens que nós precisamos para a gente poder ser parte, né, dessa eleição de Deus, para sermos essa presença de Deus na terra, total, como Deus quer. Então Jesus precisou pessoalmente se encarnar na terra para poder aceitar a divina vontade como vida dele, né, viver totalmente a sua vida na divina vontade, porque Adão não quis. Então aí Jesus falou, eu vou ter que ensinar eles a viver na divina vontade, não tem outro jeito, né? É só assim que eu vou poder, para eles poderem entender como que é isso e como vale a pena viver na divina vontade. Então eu vou concentrar a minha humanidade para poder fazer isso. E vou fazer todos os meus atos, né? Os meus atos todos, né? Cooperando com a vontade divina. Totalmente. Tudo vai ser cooperando, dizendo para Deus, abençoa, me abençoa, abençoa, me abençoa, me abençoa, Pai, me abençoa, Pai, me abençoa, Pai, me abençoa, Pai, bença, Pai, bença, Pai, acorda todo dia, bença, Pai, bença, Pai, bença, Pai, bença, Pai, bença, Pai. Adão não fez isso, mas Jesus fez, bença, Pai, bença, Pai, bença, Pai, bença, Pai. Concentrou nele como centro da vida dele a vontade eterna. E por meio da sua vida,
de suas obras, falando: bença, Pai, seus sofrimentos, né, para poder provar para Deus esse amor, né, total para Ele, aceitando todas as penas, aceitando todas as dificuldades para conquistar, né, as coisas e tal, né, aqui na terra, né, para conquistar os direitos, a herança, né, e tudo mais e tal, né, que o Pai tinha que dar. Então, Jesus, ele fez no nosso lugar tudo aquilo que a gente tinha que ter feito e não fizemos. Então, ele fez em nome de todos, né, aquilo que precisava que Adão tivesse feito por nós. Jesus foi e reparou Adão, refez tudo, né, dentro da vontade divina, com a bênção de Deus, tá? E levar toda essa vida, essas obras, essas penas, né, que ele refez tudo dentro da divina vontade, para ser a nossa base, para a gente poder olhar ele como modelo, né, e a gente falar: não, nós queremos, eu quero, eu aceito viver na vontade divina, eu quero, eu não rejeito, eu quero viver como súdito desse Deus, entre aspas, eu quero ser filho desse Deus, né? Aí você decide o que você quer, que Jesus vai deixar bem claro aqui. Tem como você ser súdito, escravo de Deus, ou servo somente de Deus. Tem como você ser servo e tem como você ser filho. Então tem as duas. Jesus, ele é tão bonitinho, tão maravilhosinho, tão chorinho, tchutchuquinho, que ele criou essa possibilidade de a gente ser filho nele. E Adão, ele criou a possibilidade de a gente ser servo nele, entendeu? Então Adão, ele criou a condição de servo de Deus, de escravo de Deus, tá? Que daí Jesus vai e salvou a humanidade de Adão. Adão foi salvo por Jesus, né? Adão, né, depois aceitou a salvação, né? Aceitou a salvação de Jesus, né? Ele se arrependeu. Adão se arrependeu dos seus erros, né? No fim da vida, ele arrependeu depois dos seus atos e quis viver como servo. Aceitou viver como servo, só como servo. Ele não aceitou ser filho, né? Ele não quis pedir perdão para Deus lá na época, na hora certa e tal. Aí depois ele percebeu que ele tinha feito algo muito grande, muito feio, mas só que ele ainda não aceitou essa realidade de ser filho. Você tá entendendo? Adão não aceitou. A terra, ele não aceitou essa condição. Ele só aceitou, né, a vontade divina no céu. Depois, no céu, ele aceitou. Mas aqui, na terra, não. Então, quem não aceitar a vontade divina aqui na terra vai ser servo para sempre. Vai ser servo, não vai ser considerado filho. Aline, como que é assim? Daí você vai para o céu e você não é filho de Deus? Que absurdo. É complicado. Você tá entendendo? Porque para aceitar ser filho tem que ser batizado. Por consciência. E viver as promessas desse batismo com consciência. Você tá entendendo? Para ser filho. Quantas pessoas que morreram e não foram batizadas? E Jesus falou claramente: quem não for batizado não será salvo. O que ele quer dizer com essa batizado não será salvo? Justamente isso. Como filho. A pessoa vai ser salva, né? Se a pessoa é boa e tal. Mas só que ela não o filho é aquele lugar que você vai assumir. É complexo, eu não sei detalhes, então tem que ser um teólogo para falar e tal. Então vamos passar para frente, porque eu não vou conseguir explicar isso. Mas assim, tem esse departamento do salvo e tem o departamento do filho, entendeu? Tem esses dois departamentos. Aqui no livro do céu deixa muito claro isso. Que tem esses dois escritórios, do servo e do filho. A pessoa que somente é salva, só é salva. Se arrependeu dos seus pecados, mas só que ela se arrependeu, mas só que eu vou pro purgatório. Eu tenho que me purificar porque eu fiz muita coisa errada. Eu tenho que me purificar. E tem o filho, que é aquele que vai pro céu direto e fala: não, eu aceito que eu sou seu filho, né? Eu aceito, eu sou filho, eu amo o Senhor. Tá tudo certo, eu vivi na sua vontade divina aqui na terra, do jeito que o Senhor queria, pedi bênção todo santo dia. Todo dia eu pedi bênção, né? Durante toda uma parte da minha vida, quando eu tomei consciência, eu sempre estava pedindo bênção pro Senhor. Sempre, todos os dias. Então, essa pessoa vai direto pro céu. Amou Deus aqui na terra, como filho. E aquela pessoa que viveu a sua vida inteira pecando, no fim da vida ela se arrependeu, porque teve consciência da salvação de Cristo, ela vai ser salva. Só salva. Mas ela vai pro purgatório porque ela fala: eu tenho que ir pro purgatório. Eu não consigo entrar, eu não posso entrar na casa de Deus desse jeito, eu tô sujo demais. Deus que me perdoe.
Então, eu vou pro purgatório, e, entendeu, gente? Essa condição, é aquela pessoa que vai pro céu, mas ela tem consciência, não, eu não fui bom. A pessoa tem consciência, eu não fui uma pessoa boa toda a minha vida. Eu pequei muito, eu vivi muito na minha vontade toda. Sempre eu estava vivendo na minha vontade, eu não estava interessada na vontade de Deus, no que Ele queria para mim. Eu não me sacrifiquei para viver a vontade dEle. Não, eu fiz muita coisa errada. Eu matei, eu roubei, eu vivi minha sexualidade do jeito que eu queria. Eu fiz sexo com homem, com mulher, de vários jeitos, até com bicho eu fiz. Que isso? Eu não mereço. Eu pisei na bola, eu comi muito, eu roubei. Eu vivi muito na terra, fiz muita coisa errada. Que isso? Eu não sou filho. Eu não vivi na vontade divina. A pessoa tem consciência, gente, acorda. Se a gente tem consciência quando vai no julgamento particular, a pessoa aceitou a salvação, ela agradece a Deus, ela agradece muito a salvação, mas só que ela tem a consciência de que ela pisou na bola. Então tem essa consciência. Então é muito importante saber disso. Você tem que entender que tem a diferença entre o servo e o filho. Tem que saber que tem essa diferença, entendeu? Então, aí a pessoa que viveu aqui na Terra, largando tudo, né, se ofertando, vivendo nessa humanidade igual a Jesus, o mais próximo de Jesus possível, né? O seu nome estava escrito lá no livro da vida, porque se apareceu muito com Jesus, né? Então, tem uma diferença aí. Tem uma diferença aí. Tá? Claro que daí no purgatório, a pessoa vai pagar tudo que ela aprontou lá. Vai pagar tudo, vai pagar tudo. E esse momento do purgatório é Deus convencendo a pessoa de que quer ela como filho, né? Ela vai ter cada vez mais consciência de que ela quer ser filho. Ela fica no purgatório tendo essa consciência: eu quero ser filho, eu quero ser filho, eu quero ser filho, quero ser filho, quero ser filho, né? Tô me purificando, eu vou logo que eu me sentir bem, que eu tiver passado por todo esse tempo meu aqui, que eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui, eu vou pro céu, né? E aí eu vou ser filho. Mas só que mesmo assim, toda a vida da pessoa, ela tem uma diferença no céu. Ela vai sempre ter uma diferença, sempre vai ter uma hierarquia ali. E é uma coisa justa, de justiça. E ninguém acha ruim. Lá no céu, ninguém acha ruim ter essa justiça. Ninguém fica depois: ai, nossa, aquele lá é maior que eu. Nossa, a minha irmã lá da terra, ela é maior que eu. Lá no céu. Não, a pessoa vai ficar muito feliz. Porque ela tem consciência, ela se sentir honrada de ter uma pessoa da família dela que está próximo de Deus. Você está entendendo? Meu pai, que curtiu a vida inteira dele no pecado. Pensa comigo, entendeu? Pensa comigo. Curtiu a vida dele toda, bebendo por um bom tempo. Em vida, ele conseguiu se arrepender no final da vida, tal, né? Abriu mão de muita coisa, fez um purgatório em vida, tal. Amém, glória a Deus. Porque Deus é bom e não quer meu pai tão longe de mim lá do céu. Mas meu pai, ele sabe que a filha dele viveu mais tempo dando para Deus a sua vida aqui na terra. Então meu pai, vou pensar assim, meu pai, quando eu estiver lá no céu, ele vai me ver um pouco mais acima dele, né, na hierarquia, mas ele vai ter uma alegria muito grande de eu ter o sangue dele, de eu ter tido o sangue dele aqui na terra. Vai ser uma honra muito grande. Ele vai ter essa consciência de quem eu sou lá no céu. E ele vai ser muito feliz por isso. Você tá entendendo? É a glória dele. É uma glória do meu pai. Você tá entendendo? Ele não vai se sentir abaixo de mim. Ele vai se sentir honrado demais por causa de mim. Deus, ele vai olhar pro meu pai e falar assim: muito obrigado por ela. Olha, parabéns. Parabéns por ela. E meu pai vai falar: ai, graças a Deus. Que bom. Apesar de todos os pecados que eu cometi na minha vida, uma coisa eu fiz boa pro Senhor. Aleluia, graças a Deus. Você tá entendendo, gente? Meu pai vai... A alegria do meu pai. Vocês têm ideia? A minha irmã, meus irmãos, a alegria deles. Vocês estão entendendo? Nossa, a Aline, da minha família, minha irmã lá na terra, olha onde ela tá. Nossa! Você imagina? É como se você tivesse casado com Jesus, o príncipe dos príncipes. Imagina assim, que eu casei com Jesus lá no céu. Príncipe dos príncipes. Né? O príncipe lá, casei com Jesus, sou uma das esposas dele. Você tá entendendo? Pensa bem que Jesus, ele lá no céu tem muitas esposas. Muitas. E aí ele me colocou como uma delas. Entendeu? Esposa da alma, né? Daí ele me colocou como... Aí pensa bem, que lá aqui na terra, imagina que Deus, aqui na terra tem um reino da terra inteira.
né? O reino da terra inteira. E tem um grande soberano, soberano não mesmo, nossa, o maior soberano de todos, o Criador. E ele tem um filho, né? E esse filho, ele escolhe muitas mulheres em todas as nações. De todas as famílias, ele vai e escolhe várias noivas, né? Escolhe as noivas e aí tem várias famílias na Terra e todo mundo gostaria de ter uma ligação com esse, né? De ter uma ligação com esse rei, com esse soberano, né? Com esse filho do rei. Todas as famílias, lembra do filme resolver o problema aqui. Lembra, pensa na Cinderela, sabe a Cinderela? Não tem lá o príncipe que vai procurar as mulheres, né? Pra escolher uma noiva. E aí as meninas ficam todas, eu quero eu. Aí a mãe delas quer uma delas para ser, né? A mãe da madrasta quer uma das filhas dela para ser esposa do príncipe. E quem é escolhido é a Cinderela, mas ela não fica feliz, né? Porque ela maltratou a Cinderela, né? Então imagina a história da Cinderela. Justamente, é bem assim, né? Bem assim. Aí você tem um filho da sua família, uma filha da sua família que tem como ser, né, escolhido pelo rei. Então escolheu eu. Imagina que eu fui escolhido na minha família. Imagina a alegria para os meus primos, a alegria para meu pai, para minha mãe, saber que uma pessoa da família deles foi escolhida para ser noiva de Cristo, do rei, né? Do príncipe, do herdeiro do reino. Fala sério, meu. Não é uma alegria muito grande? Todo mundo tem que ficar feliz, né? Não tem que ficar feliz? É mais ou menos isso, tá bom? Gente do céu, vai ficar muito grande. Jesus do céu, essa meditação vai ficar enorme. Pondo-se na ordem para o qual tinha sido criado. Vamos lá. Tinha sido esse o primeiro ato do homem, rejeitar a minha vontade suprema, horrível isso. Convinha então a minha humanidade dar o primeiro passo para ela, concentrando em mim como centro da vida essa vontade eterna e por meio da minha vida, de minhas obras e penas, levar o homem de novo, né, a fim de o regressar ao seu Criador. Então fez a ligação novamente para que a gente tivesse acesso ao Criador, porque Adão fechou esse acesso, né, por causa da vontade, e nós temos agora como ligar a nossa vontade com Deus de novo, né? Nós temos a graça de podermos falar para Deus, eu quero. Adão não quis, mas eu quero. Opa, eu quero. Eu quero dizer bença pai, todo dia. Bença pai, bença mãe, bença pai, todo dia. Eu quero viver assim, né? Dar toda a minha vontade para ti, vivendo na sua ordem, na ordem que o Senhor deseja, tá bom? Então, aí tem como, a fim de levar o homem de novo à graça, de regressar ao Criador, pondo-se na ordem para o qual tinha sido criado desde sempre, toda a eternidade. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eu não vou conseguir ler tudo. Deixa esse trecho para a gente continuar depois. Eu tenho certeza que já tem muita coisa aqui para você meditar hoje comigo. Amém? Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fiat. Ficando dúvida, estou à disposição para esclarecer, tá? Fiat. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.